Nós voltamos com o nosso AF News Podcast e com um assunto agora diferente do outro. Vamos falar sobre milho. Eu adoro milho cozido. Você também gosta, Camila? Eu também, mas eu acabo encontrando milho muito caro na minha cidade. É mesmo? Então... Mas você não vai roubar não na lavoura, né, o milho? Não, mas eu tenho tanta vontade. É mesmo, não acredito. Eu até comentei com as meninas se isso, de fato, isso acontece. E elas me confirmaram que sim. É verdade. Nossa. Gente, não vamos espantar o produtor que tá escutando o podcast, pelo amor de Deus. Não vamos roubar milho não, galera. Não. Camila, quem acompanha a F-News sabe que o Brasil, além de ser autossuficiente, teve números impressionantes em 2022. E a gente vai saber agora da Letícia Mocelin. Por que o Brasil se destacou tanto, não é verdade? E é importante destacar que a Lê, ela é a nossa especialista que fala do milho. Isso. Então ela é a pessoa mais capacitada para nos trazer essas informações hoje. Com certeza, sabe de tudo. E aí, Letícia? É um prazer novamente poder conversar com vocês. E, bom, eu posso falar sobre os números, até porque eu até contabilizei as espigas de milho que eu roubei lá na minha casa. Não sabia disso de Entrou você. na conta, o consumo interno ali, eu já contei as espigas que eu roubei. Que maravilha. É tudo bem calculado. Mas brincadeiras à parte, né? O ano de 2022, ele foi uma montanha-russa no mundo quando a gente trata de milho. O milho, ele é uma cultura extremamente importante e relevante no agronegócio, até porque ele é a cultura mais plantada no mundo. Então, ele está lá em primeiro lugar até... Agora a gente teve por última atualização do USDA e ele afirmou que a próxima safra, que agora é para 2023, a gente vai ter um volume de 1,155 bilhões de toneladas de milho. Então, é um número extremamente relevante e impactante quando a gente compara ali com outras commodities, como, por exemplo, o trigo ou ainda a soja, né? Um número bem reduzido. Então, esse ano, a gente teve uma volatilidade muito forte nos preços e, principalmente, veio do mercado externo. Então, a gente já falou um pouco sobre isso, mas eu vou aprofundar um pouco mais sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então, quando estourou a guerra, o USDA, ele já previu, ele já reduziu, no caso, a produção de milho da Ucrânia, que é um grande player do mercado de milho. Então, ele reduziu a produção em cerca de 26% e ela caiu ali para cerca de 31 milhões de toneladas, isso no início da guerra, em março. Mas, ao final, ainda veio um novo impacto e a produção da Ucrânia, ela foi, então, estimada para 27 milhões. Então, como vocês podem observar, é realmente uma queda significativa que já trouxe um abalo ali para o mercado que ficou preocupado com a oferta do cereal. E não para por aí, porque o hemisfério norte, ele sofreu muito com seca. Então, a Europa, ela teve uma quebra considerável na safra de milho. Inclusive, ela teve que importar mais milho do que o normal e esse milho veio do Brasil. Então, o Brasil, ele saiu por cima da carne seca, como fala, se deu bem nesse cenário. E vocês podem me perguntar, mas, nossa, né, o Brasil e o que aconteceu com os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos, atualmente, é o maior produtor mundial de milho. Mas o que acontece? O consumo interno deles é elevado. Então, eles estavam exportando e a seca, como eu comentei, ela também atingiu os Estados Unidos. E ela reduziu, né, abaixou o nível do rio Mississippi. Então, eles estavam tendo dificuldades em escoar o grão. Então, o grão ele precisava passar por outros canais para ser exportado e isso encarecia o milho, tornando o milho brasileiro uma origem, então, mais barata. E nisso, o Brasil ele aproveitou o gancho, a produção brasileira de milho já tinha sido boa, então a gente tinha esse milho para exportar e foi aproveitando o embalo de uma União Europeia que precisava de milho. E mais para frente eu ainda vou falar um pouquinho de um dos pontos assim cruciais no ano passado, que foi os negócios com a China, tá?
Mas isso mais pra frente a gente conversa. Você pôde ver o sorriso no rosto quando ela falou da seca nos Estados Unidos, né? Impressionante a felicidade que ela teve para falar. Agora, para quem não está familiarizado, o USDA é o Departamento de Agricultura, né, dos Estados Unidos. Isso, de estatística dos Estados Unidos, exatamente. É um dos mais importantes e conceituados ali no mundo, né? Então, todo mundo valida muito a opinião deles. Embora, por exemplo, aqui no Brasil, a gente também tenha o nosso próprio Conselho de Estatística, que seria a CONAB, que faz todas as previsões de safra, acompanhamento e levantamento para a próxima safra. Isso, mais uma vez, prova a importância do nosso produtor sempre ficar atento ao que está acontecendo no mundo e também no nosso país, claro. Isso, exatamente. Aqui eu ainda colocaria um ponto que nós não comentamos ainda, mas que é basicamente o que baliza ali o mercado, que seria a lei da oferta e demanda. Na parte do agronegócio, ela é extremamente relevante. E tudo isso que eu falei, com guerra na Ucrânia e seca na Europa, né, abaixo do rio Mississippi, ele pegou exatamente nesse calo, a oferta. Então, o mercado ficou muito preocupado com a oferta. E se você não tem oferta, mas tem uma demanda, os preços eles tendem a subir. E o inverso também é verdadeiro. Falando sobre essa questão do comprador, a gente estava conversando lá fora sobre o fato do comprador ir simplesmente no mais barato. Não existe nenhum tipo de análise fora isso. Como é que funciona isso aí? Quais são os erros desse comprador indo apenas observando o preço? Vou separar essa resposta em duas partes. Porque lá fora, quando um país ele vai importar, ele coloca tudo em consideração, toda a parte do câmbio, o transporte. Então, quando a gente fala em origem, é realmente uma origem mais barata. Então, o frete, tudo é calculado e eles vão realmente importar de um local um grão que vai chegar até o seu porto mais barato, que no caso foi o Brasil. Aqui no mercado interno, então, os preços, eles interferem muito nessa parte do dólar em exportação. Se o dólar, ele foi para cima, ele está muito valorizado, o produtor, ele vê uma possibilidade de lucrar mais. E a gente não pode ser hipócritas em falar, não, mas o produtor ele precisa segurar o grão para utilizar aqui dentro. Não, cada um tem o seu negócio e compensa mais para ele, com um dólar mais forte, exportar esse grão. Então, aí a importância de você sempre acompanhar o mercado externo, o mercado interno e principalmente o câmbio, ali o dólar, para você saber qual caminho que realmente vai trazer maior lucro para você, para o seu negócio. É isso aí. Como ter segurança na hora de comprar? Eu dei uma colada aqui porque a gente queria insistir muito nessa questão da compra, né? Você explicou esse momento que é tão importante, mas como ter essa segurança para quem está nos assistindo aí? Então, a segurança é aquilo, você não tem 100% de segurança em nada. Temos que ser sinceros. Mas você pode se aproximar o máximo disso. E isso seria você conseguir obter informações de qualidade, de fontes seguras, ter a sua própria análise, os seus fundamentos, não ir apenas pelo que o companheiro falou, ou uma notícia afirmou que os preços vão subir ou cair. Então, realmente tenha toda essa teia de informações, se prepare, veja o que fica melhor para você. Às vezes é mais válido você segurar o seu grão, fazer ali todo o cálculo de custo e carrego e vender mais para frente, porque a tendência é altista no longo prazo. Então, o produtor, ele tem essa capacidade. Você, produtor que está nos ouvindo, você é capaz. Não precisa se fechar no conceito de eu sou um pequeno produtor ou eu nunca fiz isso. Vai! Amanhã é outro dia, todo dia é um dia de tentar. Então, vai atrás disso, se atualiza, vê quais são as melhores épocas onde a oferta é mais escassa. Você sabe que o teu grão vai ser mais valorizado. Se compensa você, às vezes, alugar um armazém para manter o seu grão, não perder a qualidade dele, para você realmente conseguir vender no contrato desejado, sabe? Então, tudo gira em torno dessa informação. O produtor, o comprador, ele precisa estar
informado, atualizado. É imprescindível. Você viu, né, Camila? Se a gente quisesse agora iniciar um negócio, a gente já estava super bem informado, né? Exato. E entrando na F-News também facilita ainda mais, né? Exato. Você também fala muito sobre o milho no nosso site. Como que funciona? Quais são os dias? Isso. Eu falo não só sobre milho, mas também sobre os derivados de milho, farinha, farelo, o etanol, que inclusive está ganhando destaque nessa questão de biocombustíveis, né? Então, se você ficou interessado, pode estar acessando. Toda terça e quinta eu atualizo as notícias que mais balizaram e foram relevantes no mercado. Na sexta-feira, eu faço o balanço semanal, então com gráficos super fáceis de você acompanhar, tabelas que mostram o quanto que variou o preço na semana, quais são as tendências para a próxima semana. E também na quinta-feira, eu falo um pouquinho sobre os derivados de milho. Como que está sendo a parte de o consumo interno, se a gente está exportando ou não, a tendência de preços e também notícias atualizadas com relação aos programas do uso do etanol do milho ali mais para frente em biocombustíveis. Camila, interessante porque assim, apesar do Brasil ter vivido um ótimo momento em 2022, a gente falou sobre a guerra na Rússia e na Ucrânia, a gente quer saber, é claro, da projeção para esse ano, mas até para as pessoas entenderem que a gente está falando de alimento, né? O Brasil não é autossuficiente em tudo. Outras coisas chegam de outros países e a gente vem aqui, recebe coisas nossas, saem para outros países também. Essa guerra se mantendo como está, isso muda um pouco a projeção ou a projeção ainda é positiva a nossa? A projeção é muito positiva. Em 2022, o Brasil ele bateu recorde nas exportações de milho. Então, ele exportou um volume ali total de 43,2 milhões de toneladas. Isso graças, então, à escassez, né, à oferta restrita do grão. E eu disse para vocês que eu ia comentar da China e ela entra aqui. Porque no final do ano, em novembro, ela finalmente fechou contrato com o Brasil para importação do milho brasileiro. Então, isso é um marco importantíssimo para o produtor de milho brasileiro, porque ela importava muito dos Estados Unidos. E agora, o Brasil ele vai se tornar ainda mais competitivo e eu já vejo possibilidades de talvez a gente ainda tomar o lugar dos Estados Unidos de maior exportador mundial de milho. Lei, conta pra gente, a exportação ela foi positiva, mas no que se refere à produção aqui local, o que você tem para apresentar para nós? Então, a produção ela também foi ótima, mesmo abalada pelo La Niña, que ele trouxe secas severas no Rio Grande do Sul. Então, ele realmente impactou, ele cortou um pouco a produção de milho no Rio Grande do Sul, mas ainda é previsto uma produção elevada, que seriam 125 milhões de toneladas, agora para 2023. Então, é um número muito positivo, que ele auxilia toda a ideia de que a gente possa alcançar nesse ano, em 2023, um novo recorde nas exportações, ali em torno de 47 milhões de toneladas. Então, a perspectiva ela é muito positiva. Bacana. E nossos vizinhos, a Argentina, o que tem a Argentina a ver com tudo isso aí? Então, a Argentina, ela também é um importante player no mercado, um país muito grande, inclusive o maior produtor, exportador do complexo soja. Então, a gente sempre deve considerar eles. E eles produzem uma quantia significativa de milho. Próximo de 55 milhões de toneladas, sabe? Mas o que é importante destacar sobre a Argentina agora, 2022 e 2023? Ela foi extremamente atingida pelo La Niña. Então, a seca, ela atrasou o plantio do milho, que ainda não finalizou em alguns pontos, algumas regiões. E as condições de lavoura, elas não são boas. Então, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, ela atualizou que as condições de lavoura no campo de milho, apenas 6% estão em boas condições. Em torno de 40% em condições médias e o resto em condições ruins. Então, isso é assustador. Então, eu diria que o mundo ele não pode ter mais quebra de milho. Senão vai afetar ali a demanda. A gente não vai ter milho para todo mundo, né?
de modo geral. Mas a Argentina agora, com a atual quebra, ela está sendo, USDA estimou que ela produz em torno de 52 milhões de toneladas. É importante falar que o El Niño, ele, dentro dessa seca, ele trouxe temperaturas elevadas e a Argentina sofreu muito com isso, com temperaturas que chegavam ali a 45 graus. Vocês imaginam o milho ali no campo sofrendo com esse calor, o déficit hídrico que eles passaram é assustador, sabe? Em termos agronômicos, assim. Então, o porquê que isso é importante para o Brasil? Porque o Brasil vai ter uma produção muito boa e o mundo precisa de milho. E o Brasil vai oferecer esse milho. Não vai ser a Argentina, não vai ser a Europa, não vai ser os Estados Unidos. Vai ser o Brasil. Então, para o produtor de milho, 2023 será um ano super positivo. Muito positivo, ligando ali com fertilizantes também estão em preços acessíveis. O custo de produção, ele está compensando. E Letícia, a Ayla falou para nós, quando nós tratávamos do trigo, sobre os tipos de qualidade mesmo do trigo, né? E tem uns que já não são para o consumo humano, né? E as classificações, As né, classificações, Gui? Isso. No milho tem isso também ou não? Isso, tem também. Aí, desse ponto, vai também para as moageiras e a gente vai tirar ali os subprodutos, que seria a farinha de milho, o farelo, também o óleo. E esses seriam os mais utilizados quando a qualidade ela não está assim tão assertiva, tá? Mas no Brasil, o mais impactante seria mesmo a indústria que produz o etanol extraído do milho, que vem ganhando força, inclusive, sobre a cana-de-açúcar. Vou fazer uma pergunta aqui. Eu sou leigo totalmente. Eu escuto falar muito sobre esses moinhos aí. O que são esses moinhos? No Brasil, como é que é? Alguém lidera isso? Como é que é sobre essa questão? Os moinhos são indústrias de transformação, né? Que pegam o produto bruto que vem do campo e transformam em farinhas, farelos e produtos para o consumo humano, né? Tá. Então, basicamente, seria isso. No Brasil, existem moinhos muito importantes, muito grandes, que inclusive fabricam, produzem para exportação, né? Coisas de altíssima qualidade que nós estamos falando. E também temos moinhos muito fortes no Brasil, no sentido de grandes empresas, né? São grandes players aí do mercado dos agronegócios. E essas empresas estão localizadas em regiões portuárias? Ou não necessariamente, tá? Elas estão estrategicamente colocadas entre o campo e os canais de escoamento. Pois você acompanhou o nosso podcast da F-News, falamos aqui sobre fertilizantes, trigo, milho, tivemos participações incríveis das nossas especialistas. Maravilhosas, né, Gui? E a gente sabe que o mercado, ele tá pedindo esse tipo de profissional, como vocês, que trazem esse esclarecimento. Então, muito obrigada, meninas. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Exatamente, agradecemos a oportunidade. Nosso. Que bom. E, Camila, a gente tem um produto exclusivo no nosso site, né? Pessoa que faz assinatura, que tem acesso, né? Só eles, né? É importante falar, é um conteúdo exclusivo, é um conteúdo que auxilia, que consegue atender todas as necessidades de quem vive esse mercado aqui que nós trouxemos ao longo desses programas. Então, meninas, o que a gente encontra lá nesse conteúdo fechado? O conteúdo fechado, né, apenas para assinantes, vai trazer preços exclusivos levantados por nós. Olha que interessante. Então, é aquilo que eu tô falando desde o início. Quem quer ganhar dinheiro e quem não quer perder dinheiro, isso tem mesmo. que ficar com a gente. Acesse o site lá para conferir quais são os pacotes, como é que funciona tudo. Ótimo. afnews.com.br, a F-News Podcast, também você vai acompanhar nas nossas redes sociais. É isso, Camila? É isso. Meninas, muito obrigada mais uma vez. Nós ficamos por aqui, né, Gui? É isso aí. Valeu, Camila. Até a próxima. Até a próxima. Até.